Boa noite, queridos irmãos, mais uma vez reunidos com o desejo do aprendizado, da harmonização, da evolução espiritual. Pedimos a proteção dos nossos queridos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que vibrem e abram os corações e as mentes para tudo que nos foi reservado nesta noite. Que assim seja. Como vocês viram, nós mandamos para a divulgação, tira primeiro a trave do seu olho, né? Então, foi Mateus que falou isso no capítulo 5, e ele disse que nós estamos preocupados com o argueiro que se encontra no olho dos nossos irmãos, e não nos preocupamos com a trave que está no nosso olho. E fazendo uma comparação entre o que é trave e o que é argueiro, nós vamos sentir que nós estamos completamente enganados, porque o argueiro é uma partícula, é algo muito pequeno no olho dos nossos irmãos, no olho alheio. E a trave é uma obstrução larga que atrapalha a nossa visão. Então, a palestra da noite vai tratar sobre esse assunto, da facilidade que temos de julgar o outro necessitado, esquecendo-nos das nossas necessidades espirituais. Isso é uma constante no nosso comportamento. Nós temos essa tendência e estamos sempre procedendo assim. E eu, procurando a motivação para a palestra, eu encontrei nas fábulas de La Fontaine uma psicografia de Hamed, e quem escreveu foi o Francisco do Espírito Santo Neto. Então, todas as explicações sobre a fábula foram dadas por Hamed. E a fábula que eu elegi chama-se Os Dois Alforjes. Alforje nada mais é do que aquelas sacolas que são colocadas do lado do arreio, uma de cada lado. Então, o vaqueiro coloca as duas sacolas apoiadas no arreio, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Geralmente são de couro. E procura equilibrar o peso dos dois alforjes. Muito bem. O La Fontaine diz o seguinte, que Júpiter, querendo conhecer melhor os animais, porque La Fontaine trabalhava sempre com animais, mas a parte moral era transmitida para o homem, para o ser humano, né? Eram sempre informações, eram sempre mensagens para o ser humano. Então, ele disse o seguinte, que Júpiter convidou os animais para fazerem uma reunião com ele. E a finalidade dessa reunião era saber se eles estavam satisfeitos consigo mesmos, seu corpo, seu comportamento, e ele começou a fazer perguntas. A primeira pergunta foi para o macaco. Então, ele disse, você está satisfeito, macaco, do jeito que você é? O macaco respondeu, muito. Eu tenho cabeça, tronco e membros, todos proporcionais. E estou muito satisfeito com o meu corpo, né? Não apresentou nenhuma imperfeição. Aí ele disse assim, o próprio macaco diz, eu estou preocupado com o urso, porque o urso é tão feio, tão grande, tão desengonçado, todo mundo tem medo dele, ninguém se aproxima, ele só tem tamanho, mas não tem cabeça. Aí o urso, ouvindo isso, se adiantou e Júpiter disse, você está satisfeito, urso? Sim, estou. Só estou preocupado com os elefantes, porque eles são enormes, mas têm um rabo tão pequeno e tem uma orelha tão grande, eles são disformes. Que animal feio que é o elefante. Aí veio o elefante
E Júpiter perguntou, e você, elefante, você está satisfeito com a sua forma física? Aí ele disse, estou, mas estou preocupado com a baleia, porque a baleia tem muita gordura. Ela não é saudável, ela pode morrer a qualquer momento com a sobrecarga do coração. Aí chamou a baleia falou assim, não, estou muito feliz com a minha forma, o meu tamanho, com a minha vida. Estou preocupado com a formiga, porque a formiga já é feia e a larva dela é nojenta. Ô, coisa horrorosa que é a larva de formiga. Conclusão do Júpiter, ninguém falou de si. Todos falaram do outro, né? E falaram encontrando imperfeição, encontrando defeitos, né? Será que nós somos assim também? Né? O La Fontaine diz assim, olha, o nosso alforge é assim, é uma sacola na frente, no peito, e uma sacola nas costas. Tudo que está na sacola da frente são os defeitos alheios, que nós batemos o olho, reconhecemos, ou queremos ajudar, ou fazemos comentários, julgamentos. A sacola de trás, que fica nas costas, nós não vemos. Ali estão as nossas imperfeições, que nós fazemos a questão de ignorar. Bom, já definiu o ser humano, né? O ser humano está preocupado com defeito alheio, imperfeição alheia, e comenta muito, e fala muito, e tenta ajudar quando pode, mas fica muito evidente essa preocupação, sem sentir que o ser humano tem uma visão muito restrita, muito fechada, muito mínima, e, inclusive, está satisfeito com essa visão. Só não estão satisfeitos aqueles que cuidam do espírito. E, então, vamos nos incluir nesse grupo, que não nos preocupamos com o físico e estamos voltados para a evolução espiritual. Nós estamos enxergando além do olho físico. Nós queremos nos guiar pelas palavras que foram ditas por Jesus, interpretá-las profundamente, com toda a nossa capacidade, que é mínima, e procurarmos viver de acordo com essas informações e vivências de Jesus na Terra. Então, enxergar não é ver fisicamente, enxergar é ir profundamente buscar no irmão e em nós mesmos resolver as nossas dúvidas, que temos muitas, por sinal. Quando Hamed falou, abrindo o capítulo, ele diz assim, as mentiras não são aquelas que nós verbalizamos, as mentiras são aquelas que inconscientemente nós praticamos e projetamos nos outros. Isso é profundamente sério, né? Dito por um espírito elevadíssimo como Hamed. Então, o que é uma projeção? Uma transferência. Geralmente, quando eu encontro no outro um motivo, um fato, uma vivência que me incomoda, é porque eu conheço aquilo. É porque eu tenho também o mesmo comportamento, embora negue, embora deixe na profundidade do meu ser. Não quero que aflore. Então, quando eu falo assim, por exemplo, todos são desonestos, é sinal que eu conheço a desonestidade. Quando eu falo, o problema do mundo é sexual, é sinal que eu tenho algum recalque nessa área. E assim por diante, isso já foi muito trabalhado. Quer dizer, eu me lembro que a gente falava muito, hoje eu não ouço mais. Quem usa, cuida. Quer dizer, quem conhece, identifica. Quem não tem, não identifica. Então, os defeitos que eu não vejo no meu irmão é porque eu já superei, eu já não tenho mais. Já passei essa fase, já superei, já sublimei, né? E ele coloca
o Hamed coloca duas projeções importantes. A primeira é a negação. Então, eu vivo fora da realidade. Eu não quero assumir a minha realidade. Minha realidade não é compatível com a minha ambição. Então, eu nego. Então, eu tenho um comportamento projetivo negativo. Eu não quero aquilo, ignoro e passo a viver de uma maneira artificial, fingindo para mim mesmo e passando uma imagem falsa onde eu estou. Então, pessoas que fazem questão a pertencer a sociedades de toda categoria, né? Sociedades profissionais, sociedades sociais, recreativos, culturais. Tem muita sociedade no nosso meio. Aqueles que procuram, dentro das sociedades, destaque, são pessoas que estão buscando projeções. E estas projeções, às vezes, são muito superficiais. Não tem nada a ver com a natureza da pessoa, não tem nada a ver com o interior da pessoa. São pessoas que se completam nos meios onde podem mandar, onde podem liderar. Raríssimas exceções, porque existem pessoas muito competentes, né, nessas sociedades. Mas não são todos, a gente sabe. Só pertenceram a essas sociedades para perceber, né? E outro atributo que Hamed trabalhou nesse capítulo é o deslocamento. Esse deslocamento é muito interessante, porque nós vivemos uma experiência, por exemplo, desagradável afetivamente. Então, é uma jovem que namorou muito tempo, etc., e depois teve uma decepção. Aí ela se fecha e ela não quer mais saber de um comportamento aberto para novos companheiros, novos namorados, porque ela acha que todos são iguais. Então, isso é um deslocamento. Passou de um caso isolado para a generalização. É o coletivo agora. Então, ela se fecha e não quer novas experiências. Acontece que nessa projeção toda que eu falei, nós temos, às vezes, papéis. Então, são papéis que nós assumimos, profissionais, na família, na sociedade, assumimos scripts e falamos conforme o permitido em todos esses lugares, porque existe uma censura e nós queremos fazer uma boa imagem, né? E existem máscaras. Então, quando ele fala das máscaras, ele diz assim, somos verdadeiros atores. Então, nós vamos falar o que o outro quer ouvir, nós vamos estar preocupados com o bem-estar do outro, mesmo que eu seja artificial, mesmo que eu fale a meu respeito uma inverdade, uma situação em que eu gostaria de ser e projeto no outro, né? Então, é uma maneira de buscar o equilíbrio. Nós somos verdadeiros atores, só que isso tem um preço. Quando nós começamos a olhar para dentro e trabalharmos as necessidades espirituais, nós ficamos numa decepção violenta conosco. Espera aí, o que eu tenho vivido? Uma falsidade, uma artificialidade para que a sociedade me aceite? Não, tudo isso é perigoso para o meu espírito. Eu não voltei para isso. Eu voltei para cumprir as minhas tarefas, para espiar, para atravessar as provas, para atravessar os testes. E existem pessoas que você pergunta, está tudo bem? Ah, está ótimo, olha, eu nunca estive tão bem como agora. E você está olhando e está vendo que tudo aquilo é mentira. Tudo aquilo é artificial. Então, no outro você vê, e em si você não vê. É a coisa do alforje. O alforje na frente, ocupado pelo outro. Então, eu percebo, às vezes, até pelo telefone, a pessoa querendo passar algo que não é verdadeira, para não me preocupar ou para eu não me envolver, né? Isso é muito comum na família, né? Muito comum no mundo social. Agora, é muito importante que nós tenhamos coerência. Coerência em relação àquilo que sentimos e àquilo que vivemos. Isso é uma arte. Nós temos que buscar tudo isso com muita força interior, né? O que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, o que eu estou buscando?
a necessidade maior do ser humano é saber por que ele está aqui, por que ele foi criado e qual vai ser o futuro dele. Então, isto é, para o ser humano, uma angústia. Então, às vezes, a pessoa está angustiada e você começa a trabalhar com ela e ela vai fundo, ela fala, não entendo por que eu fui criado, não entendo por que eu estou aqui, eu não entendo a minha tarefa, não sei até quando eu vou ficar aqui, eu estou na sombra, eu estou sem saber nada de mim. Então, está começando a conscientização, está começando o reconhecimento de si mesmo, né? E o Jung trabalha muito bem esse lado. Foi ele que lançou o self. Esse self, que, na verdade, é si mesmo. Então, esse si mesmo é fundamental, é o principal. Não é um ponto, é uma circunferência. Esta circunferência acolhe tudo, acolhe o interior e o exterior, né? E nós estamos, como malabaristas, projetando o nosso interior para o exterior, fazendo o possível para sermos entendidos, para sermos ajudados, ao mesmo tempo que recebemos o que está fora para o nosso interior, no sentido de uma interpretação correta do outro, a interpretação do indivíduo. E esse indivíduo, ele faz parte de um contexto. Então, nós temos que conhecer o contexto que ele vive, conhecer a origem dele, saber o que ele está buscando para podermos realmente começar um trabalho de auxílio. Não é tão fácil assim, né? E esse si mesmo do Jung é o arquétipo principal dele. Ele trabalhou muito com o si mesmo. E ele sempre colocava para os pacientes dele: quem é você? Como você se vê? Se você olhasse no espelho e se visse fazendo as coisas que você faz, você aceitaria? Ele já colocava o si, né, em frente do si. Então, a pessoa acordava. Não, estou fazendo muita coisa que eu não adoto, que eu não estou de acordo. Então, ele chamava a consciência. Porque nós temos o inconsciente e o consciente. E jogamos, né? O que não queremos que apareça no consciente, nós jogamos para o inconsciente. Mas está lá e está nos perturbando. Então, às vezes, a nossa infelicidade é por ignorar o inconsciente proporcional. Como é que é? De uma maneira provocada por nós mesmos, intencional, né? A consciência do que somos e por que fomos criados nos acompanha. O que geralmente preside o governo psicológico, né? Preside, quer dizer, está na frente, é o self. É o fator interno de orientação e tem alto valor. Então, quando você harmoniza o self, você está maravilhoso. Você está harmonizado, você está feliz, você está leve, você está disponível, você não vê dificuldade em nada. É o self harmonizado. Então, esse é o pulo do gato para cada um de nós. É a harmonização de si mesmo. Ir de encontro a tudo aquilo que nós acreditamos, né? Se eu acredito, eu vou até o fim. Eu vou buscar aquilo que eu estou necessitando, né? Uma coisa importante, né, é ver sempre o mal dos outros antes do nosso. Então, lá, Rochefoucauld foi uma marquesa muito rica que acolheu o La Fontaine, porque ele estava sendo um mendigo. Tudo que ele escrevia, né, ele não conseguia publicar, e ele foi ficando paupérrimo e foi ficando na rua. E ela encontrou com ele, começou a conversar, e ele explicou a realidade. Ela falou assim: não, vamos lá para o meu palácio, vou dar uma aula para você. Você vai viver com toda a independência e com todo o necessário, e você vai produzir durante toda a sua vida. Aí ele começou a publicar, e publicou muito. E essa senhora,
La Rochefoucauld, ela falou assim, que nós deploramos os defeitos alheios, mas raramente usamos esses defeitos a nosso favor para corrigir os nossos. Quer dizer, aquilo que o outro faz, onde o outro erra, muito provavelmente eu também, mas eu não uso a experiência do outro para mim, para me corrigir, que seria de uma riqueza imensa nós ocuparmos a experiência do outro ao nosso favor. Quer dizer, para nós conseguirmos realizar as nossas deficiências, os nossos defeitos, melhorar, buscar a verdade. O nosso objetivo, sem dúvida, é estar em cima da verdade. Essa é a nossa luta diária, né? Então, enquanto nós estamos vendo o mal dos outros e não os nossos, nós não estamos evoluindo, né? E a afirmação de Mateus foi exatamente, né? Vamos tirar a trave do nosso olho e não nos preocuparmos com o argueiro do nosso vizinho, do nosso irmão. Isto quer dizer, a preocupação tem que ser primeira conosco. Se nós estivermos harmonizados, temos sim condição de dar a mão a quem surgir. Antes disso, não. Obrigado, queridos irmãos, pela atenção.